Olá, paz do Senhor Jesus, eu quero cumprimentar você que coopera, que serve no Ministério Infantil, aí da sua congregação, que Deus abençoe sua vida e eu espero também contribuir de alguma forma para que as suas aulas possam aí edificar a vida das crianças do qual você pastoreia aí na sua igreja. E hoje nós vamos falar especificamente da lição de número 8, especificamente também da página 41, sobre os ensinamentos de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus defendia no que diz respeito à ajuda aos necessitados, do que Jesus abordou sobre a oração e também sobre o jejum. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar você de algo, que ensinar crianças não é apenas uma função, é um chamado. Porque nós sabemos que o mundo disputa a atenção delas. Enquanto o mundo disputa a atenção delas, nós temos a oportunidade de formar o coração dessas crianças em Deus. E talvez o que você ensinar aí na sua sala de aula para as crianças que estão sob o seu cuidado, talvez você tenha aí 30, 40 minutos, quem sabe até 1 hora para isso, mas que esses minutos sejam oportunidade para você marcar a vida dessa criança por uma vida inteira. E com certeza, você que está me assistindo agora, se fizer uma retrospectiva, olhar para o passado, você com certeza vai se lembrar de um professor de escola bíblica dominical, se você teve essa oportunidade, que marcou a sua vida de algum modo na forma de ensinar, que cativou você através da pregação do Evangelho. E aqui não é sobre, então, apenas sobre dar aula, né? É sobre plantar a eternidade no coração e na mente dos nossos pequeninos. E aqui eu quero abordar em tópicos para que você possa compreender de forma cada vez mais didática, para que você possa aplicar também na sua aula. Então, o primeiro ponto eu quero abordar com você sobre o propósito dessa aula, né? Primeiro, você precisa entender que nós que ensinamos crianças, que ministramos aos corações das crianças, que nós não ensinamos só histórias, nós formamos o coração. Então, nosso objetivo não é apenas a informação, não é apenas a teoria, é a transformação. Então, grave bem o que eu vou dizer para você agora. Uma aula, ela pode até ser esquecida, mas um coração alcançado nunca mais voltará ao mesmo lugar. Então, saiba disso. O coração das crianças que você está ministrando é terra fértil e que você tem a oportunidade de semear na vida dessas crianças que você está ensinando aí na sua escala. Então não é apenas mais uma escala, não é apenas mais uma aula, é uma oportunidade de anunciar Jesus para que essas crianças vivam uma transformação muito mais do que teórica e possa viver de fato a prática. Então, diante disso, eu quero convidar você a refletir, se você, por exemplo, for ensinar essas crianças sobre o perdão, você não precisa parar na história, né? Muita gente chega na sala de aula, diante dos alunos, e acaba contando apenas a história. Não tem um engajamento com as crianças e fica meio que perdido ali em sala de aula, as crianças perdem a atenção, e o nosso objetivo não é esse. Então, sempre que você contar a história, procure engajar as crianças a respeito do tema que você está discutindo. Então, se você está falando sobre ajuda ao necessitado, faça perguntas, elabore, prepare bem a sua aula. Como, por exemplo, alguém aqui já ajudou uma pessoa que estava passando por dificuldades? E nesse momento a gente sabe que todos querem responder, todos levantam a mão, mas aí é importante nós utilizarmos de algumas ferramentas, de alguns subterfúgios para evitar ali, né, o alvoroço em sala de aula. Por exemplo, na última aula que eu ministrei no Pequenos Teólogos, eu separei ali 10 perguntas respectivas à aula e fiz um sorteio de acordo com o dia de nascimento das crianças que estavam em sala de aula. Então, fiz o sorteio da seguinte forma: quem nasceu no dia 10? Aí levantava a mão, fazia a pergunta, a criança acertava e eu prometia a ela, então, um prêmio pela resposta daquela pergunta. É um formato de você evitar o alvoroço em sala de aula, né, para que você possa conduzir e marcar a vida das crianças com aquilo que você está ensinando. Então, sempre elabore perguntas de acordo com aquilo que você estará ministrando. Especificamente, nessa aula, Jesus ele aborda, né, sobre essa ajuda ao necessitado, oração e jejum, perguntas que sejam
compatíveis com aquilo que você está ministrando. Então nós abordamos o primeiro ponto, né, de como essa aula deve ser ministrada, sobre o propósito e objetivo dessa aula, e nós vamos falar também agora, no nosso segundo pilar, sobre o foco dessa lição. Então, essa lição, ela mostra exatamente como Jesus quer que vivamos. Ele expressa o manual sobre como nós devemos agir com o próximo, sobre como nós devemos buscá-lo, como nós devemos orar, como nós devemos jejuar. E é importante notar que Jesus, em nenhum momento, ele obriga os seus discípulos a fazer aquilo que ele está ensinando. Mas claro que Jesus já pressupõe que aqueles que são seus discípulos irão praticar ajuda ao próximo, ao necessitado, irão praticar uma vida de jejum e oração. Então é impossível, para exemplificar bem isso, é como um pescador. Se a pessoa ela vai pescar, naturalmente tem-se a ideia de que ela vai levar os equipamentos de pesca. Da mesma forma, é o discípulo. O discípulo que serve a Cristo, ele dificilmente serve a Cristo sem jejum, sem oração, sem ajuda ao necessitado, sem amor ao próximo. Isso deve fazer parte da vida do discípulo. Por isso, o foco da lição, ele traz justamente esses manuais de como Jesus espera que nós e que as nossas crianças o sirvam. Então, ele fala sobre perdão, ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum. Então não é basicamente sobre o que Jesus disse, mas se trata sobre viver como ele viveu e como aplicar isso na vida dessa criança. Porque se a criança ela leva para o coração aquilo que você ensinou ela hoje, amanhã ela vai praticar isso. Então ela vai praticar isso do modo que você ensinou, e diante disso você vai colher esse resultado. Se a criança conseguir executar exatamente aquilo que você ensinou para ela, você está cumprindo também o seu papel. Então, se nós vamos ensinar a nossa classe sobre ajuda ao necessitado, a gente precisa também ensiná-los a como praticar isso. Coloque para essa criança uma tarefa de casa, por exemplo. Então, vamos ajudar a mãe numa tarefa de casa, ajudar o pai, por exemplo, a economizar, né, dentro de casa, ajudar um amigo na sala de aula, um colega. Então, essas práticas, essas tarefas ratificam, validam aquilo que eles ouviram através de você numa sala de aula. Então, coloque isso como objetivo para a próxima aula. Pessoal, para crianças, para validar aquilo que nós ensinamos aqui hoje, tem uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão ajudar a mãe de vocês em algum tipo de tarefa durante a semana. E na próxima aula a gente discute sobre isso. Você não precisa prometer absolutamente nada, mas surpreenda as crianças. Leve uma surpresa, um presente, e na próxima aula pergunte qual dessas crianças ajudou a mãe em alguma tarefa de casa, por exemplo. E aquelas que ajudaram recebam a recompensa. Porque se você promete o prêmio antes, pode acontecer de a criança fazer essa tarefa no aspecto de receber algo em troca. E esse não é o objetivo, né? O propósito aqui é que elas façam por livre e espontânea vontade para imitar a Jesus. E claro, serão abençoadas por isso. Então, o terceiro ponto, o erro que nós precisamos, então, evitar durante a ministração dessa aula de número 8. Então, muito cuidado com isso. Às vezes nós incorremos no erro de ensinar apenas falando. Pega um livro como esse, às vezes não tivemos o tempo hábil de preparar uma aula adequada e isso é muito perigoso, a gente precisa evitar isso. E chega em sala de aula, pega um livro e ensina apenas falando ou apenas lendo. E é importante observar que criança, ela não aprende só ouvindo, ela aprende participando, ela aprende praticando. Então, menos fala e mais envolvimento. Esse é o objetivo, né? Esse é o caminho que nós devemos seguir aí como mentores dessas crianças. A criança ela pode até esquecer o que você diz para ela, mas jamais ela vai esquecer o que viveu. Então, com certeza, eu e você,
nós temos experiências que marcaram as nossas vidas ao longo da história, especialmente quando criança, alguém marcou você de alguma forma e você jamais esqueceu disso. Então esse é o propósito, marcar a vida das nossas crianças de modo que Jesus para elas se torne cada vez mais real, que Jesus para elas se torne de fato essa vivência, uma pessoa na qual elas saibam que podem se relacionar, tá? Então, ao invés de falar apenas sobre amor, faça o seguinte, peça para que elas abracem o coleguinha do lado, né? Com todo cuidado, cautela, claro, mas abrace o coleguinha do lado, diz a ele o quanto ele é amado, diz a ele que ele é salvo, que ele foi liberto, que ele foi encontrado por Jesus. Isso é praticar o amor ao próximo, isso é praticar o que Jesus ensinou, né? O objetivo da comunhão, amar ao próximo como a si mesmo. Então, sempre que você aplicar algo teórico, logo em seguida, leve as crianças também à prática, a fim de que elas possam viver também esse ensino. E nós vamos seguindo. O quarto ponto que eu quero aqui abordar com você que está me assistindo é sobre como ensinar essas crianças. Nós temos aqui pelo menos 4 bases na forma como nós devemos instruir as nossas crianças. A primeira delas é o visual, né? Então, nós precisamos entender que o visual ele é de extrema importância para o professor de educação cristã infantil. Fábio, mas eu não tenho material, eu não tenho as ferramentas necessárias. Olha, eu ouvi uma frase que eu levo comigo a vida toda. É melhor feito do que o perfeito não feito. Então, se você não tem todas as ferramentas, se você não possui um material visualmente sofisticado, é caro, às vezes, você investir nesse equipamento, use a criatividade. As nossas crianças são muito criativas. E que aspecto que eu estou dizendo para você usar a criatividade? Vou citar um outro exemplo em sala de aula. Eu precisei ministrar para as crianças um conflito sobre vingança. Eu usei apenas 2 lápis. Um lápis de escrever, que estava ali dentro de uma caixinha. Então as crianças vibraram com aquilo. Os lápis tiveram até nome, mas tudo sugerido pelas crianças. Então, o que não pode deixar de ser feito é levar as crianças a imaginarem, a refletirem. Então, a imaginação das nossas crianças é muito fértil. Então, a gente precisa usar, por mais simples que seja, as ferramentas que nós temos. Não deu para preparar o material adequado? Não deixe de aplicar a prática por conta disso. Use ferramentas simples, dê nome. Estou com essa caneta. Vou colocar o nome dessa caneta de Judite. Pronto. Diante disso, eu posso mostrar para as crianças, usar a Judite como exemplo, e as crianças jamais vão se esquecer disso. Então, vamos usar as ferramentas que nós temos, fazer aquilo que podemos com aquilo que temos, mas sempre marcando a vida das nossas crianças, utilizando também o visual. Vai falar sobre amor, sobre ajuda ao próximo. Não tem um coração, aquela de pelúcia, algo mais bonitinho. Compre uma cartolina da cor vermelha, corte, faça um coração e fale do amor de Jesus, que com certeza essas crianças também vão entender com clareza aquilo que você quer ministrar ao coração delas. Então, além do visual, nós vamos para a segunda base. Nós vamos falar sobre a interação. Peça para levantar a mão quem já ajudou alguém essa semana, por exemplo. Você está interagindo com as crianças. Então, quem ajudou alguém aqui essa semana? Com certeza, essas crianças vão compartilhar algo. É impressionante como elas têm histórias para contar. Sempre tive esse hábito de perguntar para elas como foi a semana, se elas tiveram provas, se elas tiveram simulado, como foi o resultado, e elas acabam interagindo, contando experiências, às vezes contam até demais, né, coisas dentro da própria casa, mas isso é coisa delas, e a gente precisa dar ouvidos a isso. Então essa interação ela é fundamental para que a sua aula seja bem sucedida, para que não caia na rotina. Eu gosto sempre de perguntar para mim mesmo, quando vou ministrar alguma aula ou qualquer outro tipo de ministração, como eu avaliaria
o meu modo de ministrar uma aula ou de dar uma lição? Será que eu teria paciência em me ouvir? Será que seria agradável o Fábio sentar e ouvir ele mesmo? Então é importante a gente pensar e refletir sobre isso. Será que as nossas crianças desejam a nossa presença e também a forma com que nós ministramos ao coração delas? Então essa interação com as crianças é fundamental, porque vai gerar esse estreitamento, essa abertura entre professor e aluno, e que é fundamental para o aprendizado e a gravação daquilo que você tem ministrado ao coração delas. Então, dando sequência, então, nas nossas 4 bases, nós já abordamos sobre o visual, abordamos também sobre a interação, a necessidade da interação com as nossas crianças, e também agora a terceira base é de como nós devemos conduzir ou ensinar as nossas crianças. E qual seria? Perguntas. Elabore perguntas dentro do tema que será abordado. Então, se nós vamos abordar aqui nessa aula sobre a parábola das 10 virgens, elaborar perguntas dentro dessa história para que as crianças possam interagir. Perguntas didáticas, perguntas que já tenham, de certa forma, respostas na ponta da língua, até para elas se sentirem valorizadas e que estão entendendo do assunto que está sendo discutido ali com elas. Então, faça perguntas, faça sorteios na sala de aula, elabore de modo que elas participem, se envolvam. Porque não basta apenas pegar um material de colorir, lápis de cor e levar para que as crianças pintem. O objetivo delas não é passar tempo ali naquela sala de aula. Porque, como eu já mencionei no início aqui do nosso vídeo, a atenção delas é disputada o tempo todo. Então não dá para simplesmente a gente chegar numa sala de aula, num ambiente onde nós ensinamos o Evangelho e negligenciarmos a necessidade de fazer isso com seriedade. Então é de extrema importância elaborarmos perguntas que façam elas refletirem. Hoje nós temos ferramentas para isso, não é pecado você usar as ferramentas de inteligência artificial, fique tranquilo quanto a isso, você não pode depender disso, mas usar isso como ferramenta para auxiliar você a elaborar essas perguntas não faz mal nenhum, tá? Então, use o que você tem para que você possa executar com excelência aquilo que você está falando. Então, nós falamos sobre as 3 bases, repetindo: visual, interação, perguntas e também a aplicação. Aqui entra um dos pontos mais importantes das 4 bases de como nós devemos ministrar a lição de número 8. Tá? Como é que as nossas crianças vão colocar isso em prática a partir do momento que você encerra a lição? Como é que elas vão ensinar isso? Ou como é que elas vão viver isso na escola? Como é que elas vão viver isso dentro de casa? A tal ponto dos pais ficarem impressionados, procurar você depois como professor e te agradecer, falar: olha, eu estou aqui para te agradecer porque meu filho nos conduziu uma tarefa que, segundo ele, aprendeu aqui em sala de aula, na igreja. Isso é um ministério excelente, isso é um ministério, né, exercido com eficácia e que também agrada a Deus, porque nós estamos conduzindo do modo que o Senhor quer que façamos no nosso servir no reino de Deus. Então, a aplicação ela é de extrema importância, porque não adianta nada eu ter um manual e não utilizá-lo para montar, por exemplo, um objeto que eu acabei de comprar. Não faz nenhum sentido. Então, utilize e ensine essas crianças a viver a prática. Vai falar sobre oração? Fala: olha, essa semana eu quero convidar vocês a tirar 5 minutos do seu dia, por exemplo. A gente sabe que 5 minutos para uma criança orando é um milagre, mas é um exemplo. Você vai tirar que seja 3 minutos do seu dia para fazer oração, você vai tirar um tempo para fazer a leitura da Bíblia. Nós vamos propor aqui um jejum, só que para propor um jejum a gente precisa ensinar como uma criança deve jejuar. Talvez a maioria das nossas crianças tenha uma limitação quanto a isso, mas é possível, né, ensiná-las a jejuar, a abrir mão de alguma coisa, de modo que elas sejam ensinadas quanto a isso. Então, utilize a aplicação daquilo que você ensine para validar
o seu ensino, para mostrar a efetividade e a eficácia daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração para que seja ensinado às nossas crianças. Então, ensinar não é sobre despejar um conteúdo, é sobre construir experiências. Esse é o propósito e a gente deve seguindo exatamente esse papel. E aí nós abordamos então sobre essas 4 bases, sobre como nós devemos ensinar e ministrar essa lição, e vamos entrar agora no 5º ponto sobre como eu devo contar essa história, como eu devo abordar essa história. Então, não apenas leia, conte a história, expresse emoção. Se a história ela tem variação de tom, nesse momento você percebe que na leitura conduz para uma tonalidade de voz mais amena, um tom mais baixo, siga nesse padrão. Se é um momento em que você percebe que a pontuação ali daquela história eleva o tom de voz, eleve o tom de voz com cuidado também, né? Sem muito exagero na sala de aula, mas que as crianças percebam essa emoção, que você domina aquilo que você está fazendo, que você está ensinando para elas, porque isso com certeza vai marcar a vida delas. Por exemplo, a história da ressurreição de Lázaro. Jesus chorou. Se eu for ensinar sobre Jesus chorou, eu não vou apenas ler que Jesus chorou. Eu vou chorar. Eu vou encenar um choro. E quando Jesus chama Lázaro para fora, Jesus não apenas chama Lázaro para fora, ele usa uma expressão, Lázaro, sai para fora. Então, é uma expressão mais elevada, de entonação. E as crianças ficam atônitas, né? A atenção delas fica retida ao que você está ensinando. Então, não apenas leia, é muito chato você estar diante de uma sala de aula ou aprendendo algo no qual é aplicado apenas leitura e não tem nenhuma prática, não tem nenhuma emoção, não tem nenhuma expressividade, dá até sono, não é verdade? Então reflita sobre isso, conte, use emoção, olhe nos olhos da criança, ela está sentada ali na cadeira e chegue próximo delas, olhe bem no olho, e você? O que você faria diante de uma situação como essa? Você emprestaria o seu azeite? Então use isso, essa eloquência. Inclusive, eu gosto sempre de citar que eu mudei a minha forma de pregar ensinando e ministrando para crianças. Porque muita da minha timidez ou da minha vergonha diante do público foi quebrada ministrando para as crianças. Ensinando para elas, acabei aprendendo a ensinar com mais leveza, com mais simplicidade, de forma mais didática, usando mais metáforas, parábolas, exemplos. Então, o estudo é importante a gente observar para que a vida delas seja marcada e a nossa também. Porque na medida que você ensina esses pequeninos, você também está aprendendo. Então, aproveite bem essa oportunidade. E eu acredito também que a gente precisa ter a palavra viva em nosso coração, né? Essa palavra precisa estar ardendo na nossa alma. Aquilo que você vai ministrar, você primeiro precisa ser ministrado. Então, lê uma vez, não entendeu, leia de novo. Não simplesmente pegue o livro da lição 8, abra e faça uma leitura básica. Não, nada disso. Faça uma leitura, releia, reflita durante a semana sobre aquilo que será ministrado. Ouça outras pessoas contando essa história, né? Peça a Deus direção sobre como você deve ministrar essa aula para que o coração dessas crianças possam ser alcançados. Então, quando a palavra ela é viva no coração do professor, naturalmente vai marcar a vida dessa criança que está te ouvindo, tá bom? Ponto 6. Use dinâmicas, tá? Use os movimentos para fixar aquilo que você está ensinando. Inclusive, aqui no nosso livro, ele usa aquela brincadeira de vivo-morto para fazer a substituição, né? Aplicando dentro da parábola das 10 virgens. Como, por exemplo, a brincadeira vivo-morto, você já conhece muito bem, é uma brincadeira comum, só que ao invés da palavra vivo e morto, você vai substituir
pelas lamparinas, né? Acesa, apagada. Acesa, fica de pé. Apagada, senta. Então isso acaba fazendo com que as crianças fixem bem sobre aquilo que será contado. Que toda vez que alguém for brincar de vivo morto com ela, ela vai se lembrar dessa brincadeira e se lembrará naturalmente da história da parábola das 10 virgens e que poderá fazê-la refletir, inclusive, sobre a necessidade da vigilância. Pense bem nisso e eu creio que você poderá ser instrumento de Deus na vida dessa criança. E aqui nós vamos já quase finalizando as recomendações para a aula de número 8 sobre os ensinamentos de Jesus. E o ponto que eu quero abordar com você agora seria justamente sobre o finalizar corretamente essa aula, né? Finalize com aquilo que é essencial. Pegue as palavras-chave, os pontos essenciais da lição que você ministrou, a conclusão dessa aula. Crianças, o que nós aprendemos aqui hoje? Pode criar perguntas também. Joãozinho, o que você aprendeu hoje com essa aula? Isso é essencial justamente para que você possa finalizar de forma correta essa aula. Esse encerramento ele precisa ser feito com chave de ouro, né? Para que as crianças saiam dali, para que quando elas entrarem no carro, o papai e a mamãe delas perguntarem o que elas aprenderam, elas saibam exatamente responder com exatidão aquilo que foi ensinado em sala de aula. Porque eu já perguntei para o meu filho, quando ele saía da sala de aula, perguntei para ele, o que você aprendeu hoje? Muita coisa. Mas muita coisa o quê? E também a gente precisa ser mais específico, né? Como pai, eu perguntar para os nossos filhos. E aí você vai fazendo essas perguntas para o aluno no final de aula, para que isso seja fixado na mente deles, para que essa aula seja encerrada com excelência, né? Para que possa de fato marcar a vida dessas crianças. Então, se a criança sai ali da sala de aula, praticando uma verdade que você como professor se preparou para ensinar, essa aula já valeu a pena. Essa aula já foi essencial. Então, que você possa analisar bem esse nosso material. É um material que ele já conta com algumas orientações, com algumas dinâmicas para cada faixa etária sobre como deve ser executado. Então, utilize isso, antecipe-se, porque é uma aula muito gostosa de lecionar. Prepare o conteúdo, não deixe para a última hora, tá? Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E de fato esse é o propósito, né? Fazer para Deus. E fazendo para Deus, eu tenho certeza que essa aula vai transformar a vida das crianças que você está ensinando. Então, não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Não ignore o que Deus quer fazer através de você no coração de uma dessas crianças que você está tendo a oportunidade de ministrar o coração delas. Meu nome é Pastor Fábio, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído para que você possa servir com alegria no ministério infantil aí da sua congregação. Deus abençoe vocês e até mais.